Boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Wagner Mancini. Mancini, boa noite. Rodrigo Bessoni, do portal Meu Timão. Questões táticas, por favor. Eu queria entender, você está optando por não colocar o Cantillo, ele tem uma marcação menos intensa do que os outros volantes. Hoje jogou o Ramiro de segundo, depois entrou o Camacho, mas mesmo assim o Mirassol entrou diversas vezes pelo meio, criou diversas jogadas. Isso aí aconteceu por problema tático, quem entrou não deu conta do recado. Por que mesmo sem esse volante menos pegador, o time foi tão frouxo ali naquela marcação, dando tanto espaço? E eu queria que você explicasse também por que o Otério permaneceu até o final, começou ali como um meia centralizado, né, um cara responsável pelas armações da jogada, mesmo você tendo Casares e Luan, dois jogadores claramente mais técnicos do que ele. E por que o Otério permaneceu até o final? Obrigado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, não acho que o meio-campo do Corinthians foi frouxo, e sim que a gente teve dificuldade na partida, essa é a verdade. Nós enfrentamos hoje uma equipe que jogou bem, que valorizou, uma equipe muito bem montada, muito bem dirigida. Nós, em determinados momentos, tivemos uma perda de pressão, e aí é de ordem tática. Mais no início do jogo, já na segunda etapa a equipe marcou melhor, adiantou, foi mais atuante, e as substituições eu reconheço hoje que a partir dos 25 do segundo tempo, a nossa equipe perdeu um pouquinho de rendimento a partir do momento em que foram feitas as trocas, os atletas acabaram não entrando da forma como estavam aqueles que vinham jogando, então isso acabou pesando. Sobre a questão do Otério, eu vi o Otério hoje extremamente competitivo, e a opção de se montar um meio-campo mais marcador é exatamente porque nós já sabíamos que o jogo seria complicado, em virtude de tudo aquilo que mostrou o Mirassol nessas últimas partidas, e também pelo momento, pelas viagens, por tudo aquilo que está acontecendo, então, e também pelo bom futebol que foi visto por esses atletas diante do Salgueiro. Então achei que dessa forma a gente teria a manutenção da equipe que venceu bem mesmo jogando fora de casa, o que aconteceu hoje novamente. Mancini, boa noite. Marco Belo, da Rádio Transamérica. Eu queria saber a respeito do Jô, né? Na última vez que você foi perguntado sobre ele, você falou bastante da liderança, da experiência, mas dentro de campo, qual o benefício técnico e tático que ele dá ao seu time, mesmo ele estando mais lento, não sei se por algum problema físico ou pela idade, do que os outros jogadores do time e também os concorrentes à vaga? Mancini, obrigado. Boa noite. O Jô, eu sou prova de que ele tem tentado muito melhorar, e ele tem melhorado nesses últimos jogos. Ele tem feito melhores jogos do que antes. Hoje, inclusive, ele fez um bom jogo, segurou, ganhou bola no alto, tentou ainda se movimentar, mas ainda distante daquele jogo que todos nós sabemos que ele pode ser. Eu acho fundamental que a gente entenda aquilo que está acontecendo e dê para ele a possibilidade de uma melhora gradual, para que a gente tenha, sim, aquele atleta que nós sabemos que ele pode ser, né? Decidindo partidas, fazendo gols. Hoje ele foi fundamental não só nas bolas aéreas, como ele também prendeu muitas vezes os dois zagueiros, segurou a bola, esperou os meias e os extremos subirem, né? Então hoje ele teve uma excelente participação, e após a sua saída a gente sentiu um pouquinho, porque ele vinha dominando aquele setor. Mancini, boa noite. Flávio Ortega, ESPN. Queria te ouvir sobre a recuperação física do Casares. Ele só tem bola mesmo hoje para 20 minutos. Como é que está a recuperação dele? Está lenta? Está da forma como vocês gostariam? Ou isso já é passado? Hoje mesmo foi a entrada dele só faltando 20 minutos para terminar o jogo, já é uma parte de opção também sua, de entendimento do jogo. Explica um pouquinho como é que está essa recuperação do Casares, por gentileza.
Boa noite. Vocês mesmos viram hoje, assistiram um jogo com uma intensidade muito grande, né? O Mirassol e o próprio Corinthians, eles jogaram de uma forma onde as duas equipes acabaram sofrendo defensivamente, porque houve dos dois lados ataques e contra-ataques de uma forma muito eficiente, né? Nós tivemos vários lances assim na segunda etapa, o Mirassol teve no primeiro e no segundo tempo, o que mostra que a opção em se montar uma equipe diferente é exatamente em função disso, de você ter o atleta preparado para aquilo que a gente espera do jogo. São estratégias que são montadas. O Casares, no meu ver, ainda não está na forma física ideal dele. Após a sua última lesão, ele voltou e tem sentido um pouquinho de dificuldade, assim como outros atletas, por características também que eu acabei deixando de fora, porque eu sabia que ia enfrentar uma equipe de volume, de imposição, uma equipe que tem uma intensidade boa de jogo, que deixa espaços também, mas que exige que você tenha que ter uma marcação e uma agressividade em todos os momentos, por isso a opção. Mancini, tudo bem? Boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN. Eu queria que você falasse sobre essa preparação em cima da hora, como chegar para um duelo em outro estado, o que você acha de toda essa movimentação da Federação Paulista de Futebol para ter uma sequência, principalmente em outro estado, e como é que fica a conversa com os jogadores, a preparação, o estudo diante de um rival que vinha tão bem no Campeonato Paulista, aliás, sofreu a sua primeira derrota no estadual. Obrigado. Boa noite. Nós sabemos a dificuldade que foi sair de São Paulo, viajar, chegar aqui, mas também foi do lado do Mirassol, né? Então isso não pode ser usado como desculpa ou como muleta, né? As duas equipes tiveram dificuldade porque foram avisadas ontem, e aí você tem que montar uma estratégia, uma preparação não só de viagem, de hospedagem, de jogo, muito em cima daquilo que está acontecendo no país. Então todos nós estamos sensibilizados de um lado com tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que entrar em campo, tem que mostrar o nosso valor com afinco, com intensidade sempre, né? Então, diante de tudo isso, a vitória veio como um prêmio diante daquilo, da dificuldade encontrada na partida e diante da dificuldade também encontrada em toda a estratégia para o jogo. Mancini, boa noite. Ana Canhedo do GE. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre o Otero. É um jogador que a torcida tinha certa expectativa, principalmente nas bolas paradas. Hoje ele teve mais uma oportunidade e acabou mandando na barreira. Eu queria que você avaliasse o desempenho dele, se você tem conversado com ele nesse sentido, talvez, não sei, intensificar os treinamentos, a gente não tem acesso, não sabe o que acontece, mas queria que você avaliasse, por favor, o momento do Otero e os jogos que ele vem fazendo. Obrigada. Olha, a gente tem o hábito de conversar muito com todos os atletas, né? E o Otero é um desses atletas, ele também foi meu atleta recentemente no Atlético Mineiro, então até por essa facilidade eu falo muito com ele e ele vem extremamente dedicado nos treinamentos, batendo asfalto e tudo mais. Não tem acontecido no jogo os gols e a gente obviamente lamenta. Eu tenho tentado tirar dele o máximo possível e até desloquei, fazendo com que ele deixasse de jogar na extrema e viesse jogar no meio campo. Exatamente porque ele é um atleta competitivo e ele tem contribuído muito dentro daquilo que ele pode dar, mas está distante ainda do Otero que todos nós sabemos e do que ele é capaz de fazer. Mancini, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Mancini, não sei se você vai concordar, mas hoje tecnicamente o Gemerson fez uma partida ruim. E o Bruno Mendes, nos últimos jogos, quando utilizado na zaga ou nas laterais, ele correspondeu. Você entende que o uruguaio para as próximas partidas pode beliscar essa vaga de titular do Gemerson ou o Gemerson é o seu titular da posição? Muito obrigado. Eu entendo que o Gemerson não fez um bom jogo, assim como outros atletas também. Hoje, na parte tática, a gente teve um pouco de dificuldade e essa mesma parte tática, ela nos deu em alguns momentos uma superioridade no jogo. Não foi todo o jogo, não. Reconheço que hoje nós tivemos um jogo complicado, mas o mais importante é sempre você fazer esses ajustes vencendo as partidas. A questão do Gemerson, o Gemerson faz parte de uma defesa que não toma gols há bastante tempo,
que vem se solidificando, individualmente às vezes um ou outro atleta desse quarteto de trás, eles vão oscilar, isso é natural, a gente espera que dentro dessa oscilação o atleta, que a gente não tome gols e que o atleta possa se recuperar. Então esse tipo de situação que acontece com todo mundo é dado a oportunidade ao atleta. Agora, é óbvio que qualquer um deles, se tiver baixando em termos de rendimento, a gente tem atletas, não só o Bruno, mas temos o João Vitor, o Raul e outros atletas também que podem entrar a qualquer momento na equipe. Mancini, Salazar da Gazeta, tudo bem? Mancini, hoje mais uma vez você optou por um meio de campo um pouco mais brigador, um pouco mais de marcação, mas a gente viu o Corinthians sofrendo bastante no setor defensivo. O Mirassol criou inúmeras oportunidades de gol, apesar de Cantillo, Casares, Luan, jogadores mais técnicos começarem no banco. O quanto isso te preocupa, e queria saber qual é o nível de paciência que o torcedor vai ter que ter para ver os jovens da base mais vezes em campo. A gente vê o Corinthians, a base titular ainda muito parecida com a de 2020. Quanto tempo ainda esses garotos vão precisar para mostrar mais e ganhar mais oportunidades? Um abraço. Olha, as oportunidades elas estão sendo dadas aos garotos. Eu não posso de uma maneira repentina fazer a entrada de vários garotos, porque eles vão sentir alguma dificuldade. Hoje eu vi o Cauê com muita dificuldade no jogo. Então nós estamos tentando, ao longo desse tempo, amadurecer os jogadores. Então é importante que eles entrem, que eles façam parte. Eu vou citar o exemplo do Rodrigo, que oscilou nesses últimos jogos. Hoje ele fez um bom jogo, no início ainda um pouquinho distante daquilo que ele mesmo pode realizar, mas ao longo da partida ele acabou se recuperando. E outros atletas vão entrar na equipe e vão ter essa dificuldade. E sobre a outra pergunta, eu acho que quando você vence uma partida difícil, mostra que a sua estratégia foi certa, né? Diante daquilo que foi visto, é óbvio que muita gente pode até me questionar pela entrada de A, B ou C, a ausência de outros, mas isso faz parte do futebol, isso faz parte do dia a dia, somos nós que estamos acompanhando diariamente os atletas, né? Eu imaginava exatamente um jogo intenso. Eu sabia que o nosso adversário de hoje exigiria bastante da gente. Se eu entro com meio campo, ou com meias, ou com atacantes de fragilidade na marcação, certamente a gente teria sofrido mais do que sofreu. Acho que o Corinthians foi competitivo, ele melhorou muito o seu jogo na segunda etapa, teve oportunidades, o chute do Ramiro de fora da área na trave, algumas outras oportunidades, assim como o Mirassol também teve. Nós fizemos um gol, vencemos a partida felizmente, então isso mostra que a escolha por esses atletas acabou sendo correta. Obrigada, boa noite. Boa noite.